Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 10, a convidada é Chiles de Oliveira, que é mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM São Paulo, jornalista, idealizadora e editora da plataforma Felicidade Sustentável e responsável pelo evento Dia Internacional da Felicidade realizado no Nibis Cultural no dia 20 de março. Além da experiência como professora universitária, atua como facilitadora de treinamentos em felicidade sob o viés da psicologia positiva e da felicidade interna bruta nas organizações. Nesta trajetória no tema, se capacitou em ciências holísticas e economia para a transição pela Escola Schumacher Brasil e em facilitação em FIB pelo Instituto Feliciência e Chief of Happiness Officer. Seja bem-vinda, Chiles de Oliveira. O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc pergunta: quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Oi, Sucina, muito obrigada pelo convite, por permitir a gente fazer essa reflexão profunda sobre esse momento tão icônico, na nossa sociedade, tanto brasileira quanto global. Bem, lições que eu tiro, momentos de diminuir excessos, excessos mentais, excessos de consumo, excessos de trabalho, apesar que para muitas pessoas foi exatamente o oposto disso, muito trabalho no home office e nessa jornada, de dar conta da casa, da educação das crianças e enfim, e junto com o trabalho. Mas eu fiz um mergulho muito profundo nas questões do autoconhecimento nesse período, estudei bastante, pude compartilhar com as pessoas sobre como a gente pode cultivar o bem-estar em meio a tantos desafios. Eu falo que a gente precisa estar bem para poder ajudar o próximo, para sentir inclusive empatia e ir para a compaixão, que é a ação de ajudar as pessoas. Se todo mundo se mobiliza de uma forma negativa, a gente não ajuda, é como se a gente estivesse numa areia movediça. Então, eu busquei centramento, eu fiz uma formação em mindfulness, inclusive, para poder, em estado de atenção plena, manter a minha serenidade e a minha lucidez com relação a não ficar em depressão, por estar nesse isolamento físico, e também para poder ajudar as outras pessoas. Então, eu acho muito bonito, porque é isso, é eu, nós e o meu ambiente. É nessa tríade, que Satish Kumar coloca também, um dos fundadores aí da Schumacher College, a tríade eu, natureza e sociedade. Eu cuido de mim, e nesse cuidar tem uma questão de saúde física, fazer exercícios em casa, então voltei a fazer yoga, cuidar da alimentação, a gente tem que cuidar do nosso mental, então no começo da pandemia eu comecei a assistir muito noticiário, porque a gente não sabia o que era, mas até que um momento eu percebi que aquele excesso de notícia estava me deixando muito angustiada, e eu reduzi, não que eu não assista, mas eu reduzi a quantidade, eu então selecionei determinado programa para eu me informar, Então, não é uma questão de alienação, não é uma questão de uma positividade tóxica, mas uma questão de uma sabedoria para saber lidar com esse momento presente. Então, cuidar de mim no plano físico, no plano mental, no plano emocional e no plano espiritual. Então, esses cuidados. Aqui em casa ninguém pegou, mas os meus pais lá em Natal pegaram o Covid. Um tem 76, o outro 78. Graças a Deus, eles foram medicados e não tiveram muitas complicações, mas a gente sente que um ano
mais de um ano depois, né, da pandemia, as pessoas estão num estado de medo maior, de negação, e a gente precisa cuidar, né, das pessoas que estão no nosso entorno, para que a gente possa dar também esse suporte e saber que a gente precisa cuidar da gente primeiro para cuidar do outro. Então, eu gosto de pensar que na areia movediça ninguém se salva. Alguém tem que estar, né, bem para poder dar a mão, estender a mão e ajudar aquele que está precisando mais. Então, eu me dispus a fazer lives no Instagram do Felicidade Sustentável, fiz maratonas de live, assim como todos estavam fazendo live. Depois eu fiz uma jornada de pausa para a felicidade, levando aí então os recursos, as ferramentas da meditação, que são diversas. Aí depois eu fiz então o Mindfulness, o programa, para quê? Para cuidar de mim, para ver essa mente que fica ansiosa, mas depois, então, hoje eu estou oferecendo esse programa também para ajudar as pessoas a manterem essa serenidade no meio do caos. Eu costumo dizer que a vida, ela não é uma linha reta, ela não é mar de rosas, ela sempre vai ter muitos desafios. A questão é como eu lido com estes desafios. Essa é a grande questão. E se eu tiver uma mentalidade de crescimento, e se eu tiver serenidade, e se eu utilizar esses recursos, né, de uma conversa com um amigo, de uma conversa com os meus familiares, se eu tiver me nutrido de coisas boas, eu consigo, então, suportar essas diversidades, superar essas situações e, inclusive, ajudar as pessoas que precisam. Então, como sociedade, como nosso, né? Aliás, como nós, a gente pode, então, ser compassivo, ser solidário, ajudar as pessoas, né? Fazendo doações, da questão de mantimentos. No começo da pandemia, muita gente ajudou, mas agora parece que já deu uma diminuída, mas as necessidades, elas continuam aí. Então, eu sempre me coloco nesse lugar, como eu posso ajudar um pouco com doações, né, para aqueles que estão precisando. Então, é um ponto que a gente precisa colocar. E a outra ajuda é que a gente fique em casa, né, que a gente se cuida, que a gente, cuidando da gente, com todos os protocolos aí, a gente também está cuidando desse todo. E que tem gente que está negando, e tem gente que está indo para as ruas, e tem gente que está achando que isso, né, não é nada. E tem muita gente morrendo, e eu fico muito preocupada com os médicos que estão vivendo o estresse máximo. Imagina, eles sempre lidaram, né, com doenças, com morte. Ok, mas nessa frequência, por tanto tempo e com tantas mortes, é muito dolorido. Então, eu fico muito pensando nessa classe que eu acho que é a que vive, com certeza, né, e o maior estresse, e tem gente na sociedade que, infelizmente, não consegue sentir essa empatia e olhar e fazer a sua parte, e agora a gente tem, então, medidas, né, do governo para poder né, dar um stop aí, dar uma paralisada, né, as pessoas tenham consciência realmente, né, que está chegando perto da gente cada vez mais pessoas infectadas, mais pessoas, enfim, chegando a óbito, e que as pessoas tomem consciência de que podem, cada um pode fazer a sua parte, como um trabalho de formiguinha, como aquele passarinho, né, que tentou apagar o fogo lá na floresta com a água no seu bico, e falaram, mas você sozinho, né, vai tentar apagar esse fogo? Eu falei assim, mas eu vou fazer a minha parte. Então, se a gente estivesse fazendo a nossa parte, desde que tudo começou, talvez não tivéssemos vivendo essa realidade de tantas mortes, né, atuais, enfim. Mas há de se ter um momento de ter consciência, há de se ter um momento, né, das pessoas se unirem. Tanto se falou, em pós-pandemia, as pessoas vão estar mais colaborativas, né, mais compassivas. Parece que houve esse movimento e depois as pessoas entraram num cansaço. É uma sensação que eu tenho. Mas a gente tem aqui dentro de nós, né, essa consciência que pode se aflorar a qualquer momento para trazer um pouco de clareza para as nossas ações. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido do próximo
porque o próximo, na verdade, né, somos um, assim como eu cuido do meio ambiente. Com relação ao meio ambiente, essa pandemia trouxe um olhar que eu já tinha de consumo consciente, o menos aí, né, o menos é mais. Então, a gente pode viver com menos, a gente não precisa consumir tantas coisas, agora a gente trabalhando de casa, então o consumo que eu tive nessa pandemia foram de livros e de cursos e de comida, né? Então, o supérfluo, ele perde né, a sua... Se antes tinha, né? Ele perde força. Pelo menos eu vi esse momento de isolamento social, apesar da dureza, não é nada legal, mas de você rever esses valores, onde que você estava colocando a sua energia, ou inclusive no que você estava consumindo. Então, dá para viver consumindo menos, dá para ter experiências, né, de reciclagem, de reutilização, dá para... Foi muito bacana no começo da pandemia que a gente viu que o ar ficou mais puro, né, que a natureza, né, tudo parou para a natureza poder se recuperar e agora, né, voltou a toda aquela engrenagem, mas agora para novamente, né? A gente precisa aprender com essas mensagens que estão vindo. Algumas pessoas entendem mais rapidamente, outras pessoas não, mas que a gente possa, por meio desse trabalho que você está colocando, né, essa voz, influenciar positivamente as pessoas para uma consciência de que a gente, né, não precisa de muito para ser feliz, de que a gente não precisa nada de supérfluo para ser feliz, que a felicidade não está em ter coisas, mas em sermos autênticos naquilo que a gente realmente veio fazer no mundo, usar a nossa voz para poder transformar algum tipo de mentalidade, algum tipo de comportamento, e também cuidar, né, dessa gestão emocional. Então, hoje eu dei uma palestra né, para um grupo, eu tenho feito esse trabalho de dizer que a felicidade no meio do caos ela é possível porque a resiliência ela acontece nas dificuldades, né? A flor de lótus ela nasce no lodo. Então, se não existisse o lodo, não existiria essa flor. Então, mesmo no caos é possível enxergar coisas boas acontecendo. Se eu estou respirando, se eu estou com saúde, e se eu posso ajudar as pessoas, é isso que eu tenho hoje. No dia que não for essa realidade, eu vou lidar com a situação que vier de uma outra forma, né? Então, eu acredito muito nessa força do coletivo, da colaboração, e que as pessoas possam realmente olhar para o outro em essência, para olhar para o ser humano na sua essência, olhar para essa sociedade que está em sofrimento e que precisa acordar, né, para o que realmente importa, que é a vida, sair do antropocentrismo e ir para o biocentrismo, a vida em primeiro lugar, e que a gente, como planeta, possa viver numa integração mais harmoniosa, né, sem retirar de forma desvairada, como temos feito em termos, né, de sociedade, mas respeitar, né? Tudo está aí em abundância, mas à medida que eu respeito, honro, né, e cuido. Então eu cuido de mim, cuidar do outro, para cuidar também do meio ambiente. Eu queria trazer também para vocês que em 1972, né, o ministro do Butão, aquele paizinho lá no pé do Himalaia, falou que não era o PIB, Produto Interno Bruto, que deveria valer como mensurador, né, da felicidade de um povo. E agora, dia 20 de março, a gente celebrou o Dia Internacional da Felicidade, que foi instituído pela ONU em 2012. O que um país vem mostrar para a ONU e que decide divulgar para o mundo que é possível pensar na felicidade sobre diferentes domínios, né? O que é essa felicidade interna bruta? É quando eu respeito a cultura e a comunidade, é quando eu respeito os recursos naturais, é quando eu tenho um estilo de vida
consciente, não pautado em ter coisas, mas em ser, né, uma pessoa envolvida com a comunidade, uma pessoa pertencente a um grupo que quer fazer a diferença no mundo. Então, quando eu coloco a educação em primeiro lugar, uma educação pautada numa visão holística, não numa visão mecanicista, que quer tirar, 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 mas como eu influencio e impacto positivamente o meu ecossistema. Então, o FIB, a Felicidade Interna Bruta, ela é pautada numa governança dentro de um país que é de origem, né, a maioria da sua população é budista, que tem um estilo muito diferente de nós, né, ocidentais, que está muito mais para fora, né, muito mais para querer coisas, muito mais para querer uma felicidade condicionada a ter, né, a se mostrar, ou enfim, a querer esse reconhecimento pela materialidade, enquanto que o Butão e o FIB vêm nos mostrar que é preciso ser, né? E que é preciso ter tempo para cuidar da gente, que é preciso valorizar todos os seres, que é preciso ter calma e pausa, é preciso ter, né, atenção plena no momento presente, para que a gente possa ter uma longevidade, para que a gente possa ter uma vida de valor e de significado, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E esse é o contexto aí da felicidade sendo colocada como uma habilidade, como uma possibilidade. Então, que a gente possa fazer escolhas no nosso cotidiano, tanto nesse autocuidado, quanto nesse cuidar do próximo, mais próximo, e quem sabe cuidar do próximo que eu nem conheço, sendo compassivo e colaborando, e sendo empático e ajudando as pessoas, sendo solidário, e cuidar desse planeta pelo respeito que a gente, né, precisa ter, porque é da mãe natureza que tudo nos é dado, que tudo vem até a gente. Então, acredito que a felicidade interna bruta é um modelo de uma governança, né, pensada de forma holística, que pode ser implementado no Butão, que é um país pequeno, mas que também pode ser implementado em empresas e que pode, quiçá, no futuro sustentável, de um envolvimento sustentável para um desenvolvimento sustentável, ser também um modelo de gestão de outras nações, né? Então, os Emirados Árabes têm um Ministério da Felicidade, a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela é super pautada ali no bem-estar, alguns países já estão fazendo um movimento levando em consideração o crescimento econômico, o crescimento social, preservação ambiental. Então, que a gente possa conviver em comunhão, né? Todos por um mundo mais justo, mais sustentável, mais equânime, né? E de mais significado.